Doreen Herbert nasceu no dia 29 de novembro de 1952 na Califórnia, que fica nos Estados Unidos. Ela cresceu em uma família numerosa, seus pais tinham 5 filhos e eram todos muito próximos. Doreen era uma pessoa gentil que sempre queria ser útil. Por isso, enquanto ainda estava na escola, ela decidiu que escolheria uma profissão que lhe permitisse ajudar as pessoas. Então, após terminar a faculdade, ela foi para São Francisco e conseguiu um emprego como fisioterapeuta. Além disso, a jovem sonhava em começar sua própria grande família, e quando tinha 24 anos, ela conheceu um homem chamado Mike Dennis. Ele trabalhava em uma fábrica perto da clínica dela. Os dois rapidamente começaram a namorar e depois de alguns meses eles decidiram se casar. Já no ano de 1976, nasceu seu filho, o qual deram o nome de Paul. No início, Mike e Doreen estavam muito felizes, mas após o nascimento do filho, seu relacionamento começou a se deteriorar rapidamente e, como resultado, eles decidiram se divorciar. O filho do casal ficou com a mãe e Mike podia vê-lo regularmente. Um ano após o divórcio, Doreen conheceu um homem chamado Charles. Eles engataram um relacionamento e logo se casaram. Após o matrimônio, o casal decidiu se mudar para uma área tranquila, e como ambos queriam ter uma grande família, em 1979 nasceu Diana, sua primeira filha. No entanto, como nem tudo são flores, sua família logo enfrentou uma terrível tragédia. Em fevereiro de 1980, o Paul, que tinha cerca de 4 anos na época, acabou pulando a cerca que ficava ao redor da piscina e caiu dentro da água. A Doreen estava em casa no momento que isso aconteceu, mas quando ela notou o ocorrido, já era tarde demais. Ela chegou a socorrer o filho, tirando ele da água e chamando uma ambulância. A criança foi levada ao hospital e ao chegar lá foi colocada em uma máquina para o suporte de vida, mas após 10 dias os médicos determinaram que o garoto já não tinha mais salvação. O menino havia ficado muito tempo embaixo da água e os médicos chegaram à conclusão de que o melhor era desligar os aparelhos para deixá-lo partir. E foi isso que aconteceu. Doreen ficou deprimida e abalada. Ela não conseguia parar de se culpar por não ter conseguido evitar o que aconteceu, embora a investigação policial tenha mostrado que a culpa não foi dela. O que a ajudou a superar foi se concentrar nos cuidados de sua filha e 4 anos depois, Doreen engravidou novamente. Na noite de 31 de outubro de 1984, as pessoas estavam distribuindo doces, pois era Halloween, e Diana, que tinha 4 anos na época, queria muito participar de tudo isso, e seus pais não conseguiram recusar. Apesar de Doreen estar grávida de 9 meses, ela foi com a filha visitar as casas na vizinhança, enquanto Charles ficou em casa distribuindo doces para as crianças. Quando mãe e filha voltaram para casa, Charles disse que os doces estavam acabando e que ele iria até a loja para reabastecer, para não deixar as crianças sem doces. Então ele saiu por volta das 20 horas e 50 minutos e voltou cerca de 15 minutos depois. Ao aproximar-se de casa, o homem notou que a porta da frente estava entreaberta, o que achou muito estranho, e ao entrar, viu sua esposa deitada no chão. Haviam enormes poças vermelhas ao redor de seu corpo. A mulher não tinha sinais de vida e Charles ligou imediatamente para a emergência. Como se essa situação terrível não pudesse piorar, o homem notou que na sala de estar estava o corpo de seu filho, que ainda não havia nascido. Quando viu aquela cena, o homem ficou completamente chocado e não conseguia acreditar no que estava vendo, mas ele lembrou da sua filha pequena e se desesperou mais ainda, pensando que ela também pudesse ter sido feita vítima. Mas após procurá-la por toda a casa, o homem a encontrou escondida atrás de um sofá. E assim que a ambulância chegou no local, os paramédicos notaram que a Doreen tinha um pulso, mesmo que muito fraco. Mas quando estavam a levando para o hospital, no caminho ela deu o seu último suspiro. Os especialistas médicos examinaram o corpo dela e concluíram que quem a atacou empunhava um facão ou uma espada. Enquanto isso, a polícia examinou a cena do crime, que mais parecia o cenário de um filme de terror.
e posteriormente vários policiais procuraram ajuda psicológica porque nem mesmo eles conseguiram lidar com o que tinham visto. Os investigadores revistaram toda a casa, mas não encontraram pistas do criminoso. Porém, na rua em frente à casa, a polícia viu algumas pegadas. Os policiais logo descobriram outra pista, uma máscara de lobo coberta por uma substância vermelha que estava no gramado da frente. Eles especularam que aquele item poderia pertencer ao agressor, já que Charles disse que nunca viu tal máscara. As provas foram transferidas para o laboratório e a polícia tentou falar com Diana. A garota era a única pessoa que poderia esclarecer esse terrível assunto. A criança contou que logo depois que seu pai saiu, alguém bateu na porta deles. Doreen foi abrir e viu na frente dela um homem com máscara de lobo, segurando uma longa lâmina nas mãos. Ele disse: "Agora eu cuidarei de você." Depois disso, a mulher gritou para a filha fugir de casa e a menina se escondeu atrás do sofá. A última coisa que a garota lembrava era de seu pai a encontrando, e ela também não conseguiu ajudar a polícia a identificar o agressor porque ele estava usando uma máscara. De início, os investigadores suspeitaram do Charles, pois a ida dele à loja e o ataque em sequência pareciam muito combinados para ser apenas uma coincidência. E para completar, quando retornou para casa e viu aquela cena, o homem pisou em várias poças e espalhou tudo para todo lugar, tendo até caído em algumas delas, o que fez com que os investigadores acreditassem que ele fez tudo aquilo de propósito, simplesmente para tentar desviar a atenção. No entanto, esses mesmos detetives começaram a encontrar algumas contradições em sua versão, já que os sapatos do Charles não eram compatíveis com aquelas pegadas que eles encontraram na cena do crime, e também as pegadas acabavam em um ponto na estrada, indicando que o agressor entrou em um carro que estava estacionado na frente da residência. E o Charles não teria como ter feito isso, já que ele ficou todo momento dentro da casa após retornar. E para completar, a polícia foi até a loja onde o Charles disse que estava comprando os doces e o vendedor confirmou que o homem realmente esteve por lá e as imagens das câmeras de segurança confirmaram essa história. Sendo assim, os policiais pararam de considerá-lo um suspeito durante algum tempo e perguntaram a Charles se havia alguém que pudesse desejar o mal à sua esposa. E o homem logo disse que se alguém quisesse fazer mal para a Doreen, essa pessoa com certeza seria o Mike, seu ex-marido. Quando Doreen se casou com Charles, Mike passou a tratá-la com hostilidade e raiva. Ele não gostava do fato de seu filho estar sendo criado por outro homem, e depois da tragédia de Paul, tudo piorou. O homem começou a odiar sua ex-mulher. Segundo Charles, ele culpou diretamente a Doreen pelo que aconteceu, acreditando que ela ceifou a vida do próprio filho. Mike até entrou com uma ação civil contra ela para considerá-la culpada, mas perdeu o caso. Depois de ouvir tudo isso, os detetives decidiram ir até a casa dele para conversar, já que a história de Charles não era suficiente para que Mike se tornasse suspeito. No entanto, ele morava a apenas 4 quilômetros da casa de sua ex-mulher, e os policiais chegaram à casa dele por volta da 00:30, e a primeira coisa que notaram foi uma caminhonete estacionada perto da garagem. Acendendo uma lanterna para ver dentro do veículo, eles notaram o que parecia ser sangue no volante e na ignição. Depois disso, eles bateram na porta e ninguém abriu. Ao mesmo tempo, a polícia viu que a luz da casa estava acesa e também ouviu o barulho de água. Os policiais continuaram batendo até que Mike finalmente atendeu. Ele permaneceu calmo mesmo depois de ser informado sobre o que aconteceu com sua ex-mulher. O homem respondeu a todas as perguntas casualmente e permitiu que os policiais entrassem. O Mike disse aos policiais que havia saído durante a tarde para ir a uma loja e depois que voltou dela, ele não saiu mais de casa. O homem estava tão tranquilo que concordou em assinar alguns papéis que davam a permissão para os policiais vasculharem a sua casa, coisa que ele não precisava fazer. E quando o Mike pegou a caneta para assinar, os policiais notaram que a mão dele estava com um ferimento muito feio.
O homem disse que aquela ferida aconteceu quando ele estava esculpindo uma abóbora para o Halloween, mas os policiais notaram que ela era muito mais recente. Vários policiais começaram a vasculhar sua casa e o homem foi com um deles até o segundo andar porque lhe pediram para mostrar seus documentos. Quando ele e o policial entraram em seu quarto, Mike estendeu a mão para a cabeceira da cama, mas o policial imediatamente lhe disse para se afastar. Suas ações pareciam suspeitas, era improvável que ele guardasse seus documentos atrás da cama. E ao se aproximar, o policial viu que havia um coldre pendurado na cabeceira da cama e dentro dele uma pistola carregada. Ele pegou a arma e levou Mike até os outros policiais. Enquanto isso, seus colegas descobriram gotículas de sangue que os levaram a uma máquina de lavar na garagem, além de uma pilha de roupas sujas. Tudo isso foi suficiente para uma prisão e o homem foi levado sob custódia. Detetives e especialistas forenses foram até a casa do Mike após sua prisão para fazer uma análise mais detalhada, e eles encontraram algumas evidências de sangue. No entanto, uma análise dessas evidências demoraria alguns dias para sair, mas eles fizeram outras descobertas chocantes. Para começar, eles encontraram uma lâmina de cerca de 45 centímetros, um facão, e também encontraram 2 caixões caseiros. Fazendo uma dedução simples, eles chegaram à conclusão de que aqueles caixões eram destinados a Doreen e o Charles, e eles também encontraram sacos para cadáveres que são normalmente usados por especialistas médicos, coisa que o Mike não é. Depois de juntar tudo, a polícia recorreu ao juiz para solicitar a prisão do suspeito por mais tempo. Sem isso, só poderiam detê-lo por um tempo limitado, mas o juiz decidiu que todas essas provas eram circunstanciais. Por isso, Mike teve que ser libertado e voltou para casa. Mesmo assim, 3 dias depois chegaram os resultados do laboratório. Os especialistas encontraram na cena do crime 2 tipos de materiais biológicos que pertenciam a pessoas diferentes. Depois de realizar um teste de DNA, eles descobriram que a maior parte pertencia a Doreen e uma pequena parte pertencia ao Mike. Aparentemente, o homem se feriu durante o ataque à sua ex-esposa. Dessa vez, o juiz emitiu um mandado de prisão e Mike foi formalmente acusado de ter ceifado a vida de sua ex-mulher e do filho dela ainda não nascido. Depois de conversar com um conhecido de Mike, eles descobriram que o homem tinha exatamente a mesma máscara de lobo encontrada perto da cena do crime. Inclusive, no último Halloween, ele a usou em uma festa e a polícia até encontrou uma foto dele com essa máscara. E para não deixar dúvidas, encontraram em sua casa as mesmas roupas que ele usava na foto. Mas a história da máscara não terminou aí. As crianças da vizinhança que estavam pedindo doce na noite em que a Doreen foi atacada notaram um homem adulto usando máscara de lobo. Ele ficou durante muito tempo parado em frente da casa dela. Ele estava do outro lado da rua e isso teria sido cerca de 2 horas antes do ataque. O julgamento de Mike começou 4 anos após o crime, em julho de 1988. O homem inicialmente se declarou culpado, mas depois mudou sua decisão. Em vez disso, ele não negou ter cometido o crime, mas se considerou inocente devido a transtornos mentais. Então lhe foi designado um psicólogo, que chegou à conclusão de que o homem realmente tinha sérios problemas mentais. Ele admitiu que foi à casa de Doreen naquela noite com um facão e quando a mulher abriu a porta, ele disse: "Você arruinou meu filho." Ao mesmo tempo, ele insistiu que não sabia da gravidez dela, embora fosse muito difícil de acreditar, pois era simplesmente impossível não notar sua gravidez. A promotoria insistiu que o homem estava bem ciente de suas ações e planejou cometer o crime com antecedência. Durante a investigação, os detetives descobriram que ele contou a seus conhecidos sobre seu desejo de ceifar a vida da ex-mulher e do marido dela, e depois jogar seus corpos na baía. Considerando que foram encontrados 2 caixões e sacos para cadáveres em sua casa, a promotoria aceitou que ele queria colocar esse plano em ação, mas por algum motivo mudou de ideia. A filha de Doreen, Diana, acabou falando no julgamento.
Naquela época, ela tinha 9 anos e ainda se lembrava perfeitamente do que aconteceu. O julgamento dele se arrastou por 1 ano e, no final, o homem foi considerado culpado. Mike foi condenado à pena capital, mas enquanto aguardava a execução, o estado da Califórnia impôs a prorrogação das execuções e, como resultado, ele ainda está atrás das grades até hoje, e é improvável que sua sentença seja executada. Muitos anos depois, Diana disse que essa tragédia a perseguiu por toda a sua vida, não permitindo que ela esquecesse por 1 minuto sequer aquele horror. No final, ela decidiu perdoar o Mike e tentar deixar tudo para trás, porque senão ela tinha medo de perder a sanidade mais cedo ou mais tarde. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoia-se, vai você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!